sol no cais do Valongo não aquecia. Ele apenas expunha a carne viva da miséria humana sob o céu do Rio de Janeiro. O cheiro de salitre se misturava ao odor acre de centenas de almas empilhadas, aguardando um destino decidido pelo peso das moedas. Naquele dia de 1870, o martelo do leiloeiro parecia mais pesado do que o normal, batendo contra a madeira com um som seco de sentença. No centro do tablado, uma mulher permanecia ereta, desafiando a gravidade e o açoite com uma postura que não pertencia àquele lugar. Isabel não baixava a cabeça, mesmo com a cicatriz profunda que lhe atravessava o rosto, como um mapa de dor e sobrevivência. O olho esquerdo, uma esfera esbranquiçada e sem vida, era o motivo do escárnio e do desinteresse dos compradores presentes. Para aqueles homens de negócios, ela era apenas um prejuízo anunciado, uma ferramenta quebrada que não compensaria o custo do prato de comida. Eles viam a cegueira parcial como sinal de fraqueza, ignorando a força nos ombros que já haviam carregado o peso de fuzis na lama paraguaia. Mas o que eles chamavam de defeito era, na verdade, a marca de um segredo que poderia incendiar a corte de Dom Pedro II. O leiloeiro gritava lances cada vez menores, tentando se livrar daquela que ele chamava de o refúgio das trincheiras. A multidão ria, fazendo piadas sobre a utilidade de uma escravizada que não podia enxergar o chicote vindo pelo lado esquerdo. Só que o destino dela já estava traçado por um homem que não buscava uma serva, mas a única testemunha de sua própria ruína. Afonso Cavalcante, o barão de Itaquira, surgiu da penumbra das colunatas com a autoridade de quem já comandou regimentos inteiros. Ele não era um homem de sorrisos. Seu rosto era uma máscara de luto e segredos guardados no fundo de baús mofados. Enquanto os outros ofereciam migalhas, a voz de Afonso cortou o ar úmido com uma precisão cirúrgica e um valor absurdo. Ele não ofereceu o dobro do lance anterior. Ele pagou o triplo do valor de uma peça considerada de primeira qualidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, interrompido apenas pelo som das ondas batendo contra as pedras do cais. Os olhares se voltaram para o barão, questionando a sanidade de um homem que gastava uma fortuna em uma mulher que todos julgavam inútil. Isabel sentiu o peso do olhar de Afonso, um peso que ela conhecia das noites frias nos acampamentos militares de Curuzu. Ele sabia quem ela era e ela sabia exatamente o que ele escondia sob as medalhas de latão pregadas no peito. A compra não era um ato de caridade. Era o início de uma operação de resgate de provas que o Estado brasileiro desejava apagar. O martelo bateu, selando um contrato que não seria registrado em nenhum livro oficial de forma honesta. Isabel foi retirada do tablado não como uma propriedade, mas como uma prisioneira de luxo que carregava a chave de uma traição. A partir daquele momento, ela deixava de ser um número no inventário do porto para se tornar o maior perigo da fazenda Itaquira. Enquanto a carruagem se afastava do porto, Afonso permanecia em silêncio, evitando tocar na mulher que agora legalmente lhe pertencia. Ele sabia que cada metro percorrido em direção ao interior da província era um passo a mais dentro de um campo minado. Porque Isabel não era apenas uma retirante, ela era o fantasma de um filho de ministro que nunca pisou no campo de batalha. Sob as camadas de tecido surrado de sua saia, Isabel sentia o volume de um papel que valia mais do que o ouro do barão. Era o registro militar original, manchado de sangue e lama, onde o nome de um herdeiro influente fora riscado para dar lugar ao dela. Aquele documento era sua única garantia de vida, mas também era o que atrairia os lobos para a porta de Afonso. A viagem para a fazenda foi longa, marcada por uma tensão que parecia eletrificar o ar dentro da cabine fechada. O barão olhava pela janela, vigiando as sombras, temendo que os agentes do ministro já estivessem em seu encalço. Ele tinha consciência de que, ao comprar Isabel, ele acabara de declarar guerra silenciosa contra o alto escalão do império. A chegada à fazenda Itaquira não trouxe o alívio esperado, mas sim a sensação de uma nova e mais sofisticada prisão. O casarão, cercado por muros de pedra e vigiado por capatazes de confiança, parecia uma fortaleza pronta para um cerco. Ali, os segredos de Curuzu seriam dissecados, mas o preço dessa verdade
seria cobrado em sangue. Os empregados da fazenda observavam com estranheza o tratamento que o patrão dispensava à nova aquisição. Não havia correntes, não havia empurrões, havia apenas uma vigilância silenciosa e um respeito que beirava o pavor. O barão sabia que qualquer deslize na rotina da Casa Grande despertaria a curiosidade mortal dos vizinhos e aliados do governo. Isabel foi instalada em uma ala isolada, onde o luxo das cortinas de veludo contrastava com as grades de ferro nas janelas. Ela não era uma escravizada doméstica comum, e todos na fazenda sentiam que algo de muito errado estava acontecendo. A presença de uma mulher com treinamento militar em uma casa grande era como manter uma tocha acesa dentro de um depósito de pólvora. No escritório, Afonso tentava queimar as pontas soltas de seu passado, mas a memória de 1866 era resistente ao fogo. Ele se lembrava de Isabel no fronte, disfarçada com o uniforme de um jovem que tremia de medo no Rio de Janeiro enquanto ela sangrava por ele. O barão fora o oficial que assinou a troca, o homem que permitiu que uma vida fosse comprada para salvar o prestígio de uma linhagem nobre. As cenas de Curuzu voltavam como pesadelos, a lama vermelha, o cheiro de pólvora e o grito de Isabel quando o estilhaço lhe roubou a visão. Ela não recuou. Ela usou a própria dor para guiar o regimento por uma rota de fuga que ninguém mais conseguia enxergar. Naquela noite, o barão contraiu uma dívida de sangue que nem todos os títulos de nobreza do mundo poderiam quitar. Sozinha no quarto, Isabel desdobrou o papel amarelado, lendo os nomes que o Estado brasileiro tentou apagar da história. Ali estava a prova de que o filho do ministro da Guerra era um covarde e que a vitória brasileira dependeu da coragem de uma mulher ilegal. Ela sabia que Afonso a queria por causa desse papel, mas ela ainda não tinha certeza se ele era um aliado ou apenas um colecionador de segredos. A poucos quilômetros dali, a notícia da compra extravagante já chegava aos ouvidos do juiz de paz, um homem fiel ao ministro. A curiosidade na província era uma arma perigosa, e o isolamento de Afonso estava começando a levantar suspeitas perigosas. O sistema não tolerava anomalias, e uma escravizada veterana de guerra era a maior anomalia que aquele século já produzira. Na primeira noite na fazenda, o barão entrou no quarto de Isabel com uma proposta que soava mais como uma ameaça de morte. Ele precisava do documento para se proteger, mas ela precisava do barão para não ser executada como desertora e fraude militar. A aliança deles nasceu sob a luz trêmula das velas, um pacto de sobrevivência entre dois náufragos de uma guerra esquecida. Para a surpresa de Afonso, Isabel não se comportou como uma cativa agradecida, mas como a estrategista que ele conhecera no Paraguai. Ela começou a analisar os pontos cegos da fazenda, prevendo de onde viriam os ataques dos capangas do juiz de paz. Sua inteligência era uma afronta aos homens daquela terra, um brilho que o olho esquerdo apagado não conseguia esconder. Mas enquanto eles planejavam a defesa dentro da Casa Grande, uma traição já estava sendo costurada nos bastidores do poder regional. Um bilhete anônimo fora enviado para a capital, relatando que o barão de Itaquira abrigava uma criminosa de guerra sob o disfarce de propriedade. O tempo de Afonso e Isabel estava se esgotando antes mesmo de o primeiro plano de fuga ser concluído. O romance que começava a surgir entre eles não era feito de palavras doces, mas da adrenalina de quem sabe que pode morrer ao amanhecer. Cada toque era um risco, cada olhar compartilhado era uma evidência que os inimigos usariam para destruir a reputação do barão. Se ele a amava, ele era um traidor de sua classe. Se ele a protegia, ele era um inimigo da pátria. O silêncio da noite foi quebrado pelo som rítmico e ameaçador de galopes que não pertenciam aos trabalhadores da fazenda. Isabel foi a primeira a ouvir, seu ouvido treinado para identificar a marcha de uma milícia organizada antes de qualquer sentinela. Ela olhou para Afonso e, sem dizer uma palavra, soube que a caçada oficial havia começado. Não eram bandidos ou saqueadores que cercavam a fazenda Itaquira, mas homens que portavam a lei em uma mão e o fuzil na outra. Eles vinham em nome do resgate de uma propriedade, mas o objetivo real era o silenciamento definitivo da testemunha de um olho só. Afonso pegou sua farda antiga,
percebendo que o título de barão não o protegeria da fúria daqueles que ele mesmo ajudou a criar. Enquanto os gritos de ordem ecoavam do lado de fora, Isabel agia com a calma de quem já enfrentou a morte em trincheiras muito piores. Ela sabia que, se o documento caísse em mãos erradas, a verdade morreria com ela naquela mesma noite. O papel foi selado atrás de uma pedra solta, enquanto a porta da frente da casa grande começava a ceder sob o impacto de um ariete improvisado. Afonso não ia entregar Isabel sem lutar, mesmo sabendo que aquele era o fim de sua vida social e política no Império. Ele olhou para a mulher que o mundo via como um refúgio e enxergou nela a única honra que restara em sua existência vazia. Mas a porta se escancarou, revelando não apenas soldados, mas o rosto sorridente e cruel do juiz de paz. Barão, o senhor está cometendo um erro grave ao esconder o que pertence ao Estado, disse o homem com uma voz gélida. A tensão no ar era palpável, um fio prestes a arrebentar que ligava o passado glorioso à ruína iminente. O juiz de paz não queria apenas a mulher, ele queria a prova que estava costurada no destino de ambos. Isabel percebeu que a estratégia do barão de tentar uma alforria legal havia sido o gatilho que desencadeou aquele ataque prematuro. O documento que ela guardava não era apenas um papel. Era uma sentença de morte que agora pairava sobre a cabeça do homem que tentou salvá-la. E enquanto os soldados subiam as escadas, ela percebeu que o maior segredo ainda não havia sido revelado. Afonso viu um de seus capatazes mais fiéis parado ao lado do juiz de paz, segurando um molho de chaves que abria todas as portas da fazenda. A traição era o veneno que corria nas veias daquela província e ninguém estava a salvo de uma oferta maior de ouro. Mas o que o traidor não sabia é que Isabel não estava no quarto onde todos esperavam encontrá-la. Quando os soldados arrombaram a porta do quarto isolado, encontraram apenas o vazio e o cheiro de pólvora queimada. Isabel havia desaparecido nas sombras da mata, carregando consigo a verdade que poderia destruir o ministro da guerra. Só que ela não sabia que, para escapar daquela milícia, ela teria que enfrentar um inimigo que conhecia cada tática militar que ela já utilizara. Do outro lado do vale, um caçador de recompensas contratado pessoalmente pelo ministro ajustava sua mira, esperando o menor movimento na folhagem. Ele não tinha ordens para capturá-la viva, e o olho esquerdo de Isabel seria o alvo perfeito para finalizar o serviço iniciado anos atrás. A perseguição estava apenas começando, e o barão de Itaquira acabara de descobrir que o preço do triplo não fora pago com dinheiro, mas com sua própria cabeça. Afonso foi algemado em sua própria sala, enquanto o juiz de paz sorria, sabendo que a caçada agora seria oficial e implacável. A verdade estava solta na mata, mas por quanto tempo uma mulher cega de um olho conseguiria fugir de um exército inteiro? A resposta estava enterrada em um segredo que nem o próprio barão conhecia completamente e que estava prestes a mudar o rumo daquela noite sangrenta. Ela não estava apenas fugindo, ela estava atraindo os soldados para uma armadilha que ela mesma montara durante suas explorações noturnas. Isabel sabia que naquela floresta as patentes não valiam nada e que a lama era o único juiz que restava. Mas o que ela encontrou no meio da mata fechada foi algo que nem seus instintos de guerra conseguiram prever. Uma silhueta conhecida surgiu entre os troncos centenários, segurando uma medalha que Isabel reconheceria em qualquer lugar do mundo. Era a prova de que ela não era a única sobrevivente de Curuzu que estava escondida naquela região. Só que aquela revelação trouxe consigo uma pergunta que faria Isabel hesitar pela primeira vez. Quem era o verdadeiro traidor? A noite em Itaquira estava longe de terminar, e o destino do barão e da veterana agora dependia de um documento que estava prestes a ser descoberto. Se Isabel caísse, o império permaneceria intacto sobre uma pilha de mentiras e cadáveres. Mas, se ela sobrevivesse até o amanhecer, a história do Brasil nunca mais seria contada da mesma forma. Assista até o final desta jornada para entender como uma medalha enterrada mudou o destino de uma nação. Deixe sua nota de 0 a 10 para este início de mistério nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal para não perder a continuação deste caso que o Império tentou apagar. Porque naquele século, a verdade não era apenas um direito,
era o crime mais perigoso de todos. E Isabel estava disposta a cometer esse crime até as últimas consequências. Mas o que ela viu ao se virar para o lado esquerdo mudaria tudo o que ela acreditava sobre sua própria liberdade. O Dr. Munhoz, juiz de paz da província, não era um homem de leis, mas um homem de conveniências. Ele caminhava pelo gabinete do barão de Itaquira com a arrogância de quem sabe que o poder do Estado é a melhor cobertura para um crime. Enquanto seus homens reviravam gavetas e rasgavam estofados, Munhoz saboreava o medo que começava a exalar das paredes de pedra da fazenda. Afonso Cavalcante observava a destruição de seu patrimônio com uma calma gélida que irritava o magistrado. Seus pulsos sangravam sob o metal das algemas, mas sua mente estava longe dali, rastreando os passos de Isabel na escuridão da mata. Ele sabia que cada minuto de silêncio era uma vitória, mas também sabia que o silêncio era o prelúdio da execução. Onde está o registro, barão? Onde está o papel que não deveria existir? Sibilou Munhoz, aproximando o lampião do rosto de Afonso. O calor da chama era uma ameaça física, um lembrete de que a cortesia entre nobres havia sido enterrada no momento em que Isabel entrou naquela casa. Mas o barão apenas sorriu, um gesto seco que escondia o terror de quem sabe que a forca está a apenas uma confissão de distância. Lá fora, a poucos quilômetros, Isabel sentia o cheiro da terra úmida e o perigo que se movia entre os troncos das árvores. Ela não era mais a escravizada de um olho só que os compradores desprezaram no porto. Ela era novamente a estrategista de Curuzu. Seus sentidos estavam aguçados, captando o estalar de galhos secos que denunciavam a aproximação de homens que não sabiam caçar em silêncio. A cicatriz em seu rosto latejava com o frio da noite, uma lembrança física do estilhaço que mudou sua vida em 1866. Naquela época, ela aprendeu que a floresta pode ser tanto um túmulo quanto um escudo, dependendo de quem conhece melhor suas trilhas. Só que desta vez, ela não estava lutando por um império que a renegava, mas por um homem que arriscou tudo para tirá-la do tablado de leilão. O caçador contratado pelo ministro não tinha pressa. Ele conhecia o comportamento dos soldados que fogem para a mata. Ele observava o movimento da folhagem através da luneta, esperando o momento em que a exaustão venceria a adrenalina de Isabel. Para ele, ela era apenas uma peça de caça valiosa, um segredo que precisava ser enterrado com uma única bala de chumbo. Na memória de Afonso, a imagem de Isabel lendo mapas militares à luz de velas era a prova de sua traição e de sua redenção. Eles nunca trocaram juras de amor como nos livros de poesia, mas compartilharam o peso de mortes que o governo queria ignorar. A proximidade deles naquela biblioteca não era romance. Era uma conspiração de dois corações que já não tinham nada a perder, exceto a própria dignidade. O barão se lembrou da carta que tentou enviar ao Paraguai, uma tentativa desesperada de encontrar outros veteranos que pudessem validar o registro de Isabel. Ele sabia que aquela carta era sua sentença de morte se fosse interceptada pelas patrulhas do juiz de paz, e o olhar de escárnio no rosto de Munhoz sugeria que o papel nunca chegou ao seu destino final. Procurava por isto, barão? Perguntou Munhoz, balançando a carta lacrada diante dos olhos de Afonso. O selo de cera estava quebrado, uma violação que simbolizava o fim de qualquer proteção legal que o título de barão pudesse oferecer. A prova da extravagância de Afonso agora era a prova material de sua conspiração contra os heróis oficiais da nação. Na mata, Isabel parou diante de um símbolo que só alguém que esteve nas trincheiras de Curuzu reconheceria. Era um sinal de rota de fuga, um código usado por regimentos que se perderam nas selvas paraguaias anos atrás. Alguém estava ali, alguém que conhecia os segredos da guerra tão bem quanto ela, e que não pertencia à milícia de Munhoz. A figura misteriosa que bloqueava seu caminho não era um inimigo, mas um fantasma do passado que Isabel julgava morto. Era o sargento que comandava sua ala no fronte, um homem que vira Isabel ocupar o lugar do filho do ministro e que guardara silêncio por preço de ouro. Mas o ouro do governo havia acabado, e agora ele buscava a única coisa que poderia garantir sua aposentadoria ou sua sobrevivência. Eles estão vindo, Isabel.
E eles não querem apenas o papel. Eles querem que você desapareça para que a farsa continue, sussurrou o homem. A voz dele era um sussurro rouco, carregado de anos de cachaça e remorso por ter vendido sua honra no campo de batalha. Isabel percebeu que o perigo não vinha apenas da frente, mas de todos os lados de uma rede de corrupção que envolvia até aqueles que ela considerava irmãos. Na senzala, o clima era de terror absoluto, pois todos sabiam que o castigo para um barão traidor recairia 10 vezes mais forte sobre os cativos. Os capatazes, sentindo a mudança de poder, já preparavam os chicotes para demonstrar lealdade ao novo regime de Munhoz. A ordem social estava ruindo em Itaquira, e o romance proibido de Afonso era o pretexto perfeito para uma limpeza étnica e política. Munhoz decidiu que a humilhação pública era necessária para desencorajar qualquer outra tentativa de rebeldia na província. O barão de Itaquira, outrora respeitado, agora era exibido como um exemplo de degeneração moral por se envolver com uma peça de guerra. As tochas iluminavam o pátio, criando sombras grotescas que pareciam dançar sobre a ruína de uma linhagem nobre. Se o barão não fala, a carne falará por ele, gritou Munhoz para os soldados e para os escravizados reunidos à força. Ele não ia chicotear o barão, ainda não. Ele ia chicotear o conceito de justiça que Afonso tentara proteger. O plano era atrair Isabel de volta para a fazenda, usando o sofrimento do homem que a comprou como a isca definitiva. Do alto, Isabel via a armadilha se fechando em torno de Afonso, e seu coração de soldado travou uma batalha contra o instinto de sobrevivência. Ela poderia fugir com o documento e tentar chegar à corte, mas sabia que Munhoz mataria Afonso antes que ela cruzasse a fronteira da província. O registro militar em seu bolso pesava mais que um fuzil, exigindo uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Isso pertencia ao verdadeiro herdeiro. Ele morreu nos meus braços enquanto você lutava no lugar dele, disse o sargento, entregando a prova final da troca. A medalha de honra dada postumamente a um covarde que nunca saiu do rio era a peça que faltava no quebra-cabeça de Afonso. Com aquele objeto e o registro, Isabel tinha o poder de derrubar o ministro da guerra, mas o custo seria a vida do único homem que a tratou como humana. O brilho da medalha sob a luz da lua atraiu a atenção do caçador, que ajustou o gatilho com um sorriso macabro nos lábios. Ele tinha os 2 alvos na mira agora, a testemunha e o cúmplice, um bônus que o ministro pagaria com prazer. O dedo pressionou o metal frio, e o silêncio da noite estava prestes a ser rasgado por um disparo que não daria chance de defesa. O som do fuzil reverberou pelo vale, chegando aos ouvidos de Afonso no pátio da fazenda como um trovão de mau agouro. Ele fechou os olhos, sentindo uma pontada no peito como se a bala tivesse atravessado seu próprio coração no momento em que atingiu a mata. Munhoz sorriu, acreditando que o problema de Isabel fora resolvido por um profissional, mas o sorriso desapareceu quando ele viu o que surgiu na orla da floresta. Um brilho alaranjado começou a crescer nos limites da propriedade, um sinal de que Isabel não estava apenas fugindo, mas contra-atacando. Ela aprendera no Paraguai que o fogo é a melhor distração para uma infiltração em território inimigo. Enquanto os soldados corriam para apagar as chamas, a sombra de uma mulher se movia com rapidez em direção aos fundos da casa grande. Ela não viera para salvar Afonso imediatamente, ela viera para buscar o que ele escondera sob o assoalho do gabinete. Havia um segundo documento, um testamento registrado em segredo, que dava a ela a propriedade daquelas terras em caso de morte do barão. Afonso não queria apenas libertá-la. Ele queria dar a ela o poder de enfrentar o sistema com as mesmas armas que os nobres usavam. O tempo era curto, e o som de botas subindo as escadas indicava que os homens de Munhoz haviam percebido a invasão. Isabel puxou o envelope lacrado no exato momento em que a porta do gabinete foi arrombada por 2 soldados armados de baionetas. Ela estava encurralada, com as provas da traição do Estado em uma mão e a sentença de morte de Afonso na outra. O antigo sargento não viera apenas para cobrar dívidas. Ele viera para terminar a guerra que nunca saiu de sua cabeça. Ele olhou para Isabel e fez um sinal para que ela seguisse pelo corredor secreto que ligava o gabinete à biblioteca.
A aliança improvável entre a escravizada e o mercenário era a última esperança de Afonso contra a tirania de Munhoz. A confusão na fazenda era total, com o incêndio no canavial crescendo e os soldados perdidos dentro do casarão. Munhoz ordenou que Afonso fosse levado para o tronco imediatamente, esperando que os gritos do barão forçassem Isabel a se entregar. Ele não entendia que Isabel fora treinada para ignorar a dor e focar apenas no objetivo estratégico, custasse o que custasse. Afonso viu a mulher que ele amava em segredo posicionada como um anjo vingador sobre as telhas de barro da fazenda. Ela não tinha um fuzil, mas tinha a verdade, e a verdade era uma arma muito mais letal do que qualquer bala de canhão. O olhar que eles trocaram naquele momento não foi de despedida, mas de um pacto renovado sob o céu de chumbo. Ela saltou do telhado para o palanque de Munhoz com uma agilidade que silenciou todos os presentes no pátio. Não havia medo em seu rosto, apenas a autoridade de quem comandou homens na lama e sobreviveu para contar a história. Ela levantou a medalha e o papel, forçando o juiz de paz a encarar o crime de Estado que ele estava tentando proteger com tanto afinco. Isso é uma farsa. Que ela é uma ladra e uma desertora, gritou Munhoz, mas sua voz tremeu diante da evidência física da medalha imperial. Os escravizados da fazenda, vendo a coragem de Isabel, começaram a fechar o cerco em volta do palanque, armados com ferramentas de trabalho. A autoridade do juiz estava sendo corroída pela simples presença de uma mulher que se recusava a ser uma propriedade. Eu sou a testemunha que o senhor esqueceu de comprar, Munhoz, disse o sargento, retirando um distintivo de oficial da reserva. O jogo havia virado, e o caçador agora se tornara a presa dentro de uma fazenda que estava prestes a explodir em revolta. Mas a vitória de Isabel ainda dependia de um detalhe que o juiz de paz guardava como seu último trunfo na manga. Eram reforços da capital, uma tropa de elite enviada diretamente pelo ministro da Guerra para resolver o assunto Itaquira. Eles não vinham para prender ou julgar. Eles vinham para apagar a fazenda do mapa e todos que estivessem dentro dela. Isabel olhou para o horizonte e percebeu que a pequena revolta no pátio não passava de uma nota de rodapé diante do extermínio que se aproximava. Fuja, Isabel. Leve os papéis e não olhe para trás, gritou Afonso, tentando empurrá-la em direção ao túnel de fuga. Mas Isabel não se moveu. Ela sabia que, se fugisse agora, a verdade morreria com Afonso sob os cascos daqueles cavalos. Ela segurou a mão do barão e, pela primeira vez, a tensão entre eles deu lugar a uma resolução inabalável. Ela dividiu a prova, garantindo que, mesmo que um deles caísse, a verdade ainda teria uma chance de chegar ao público. O sargento assentiu e desapareceu nas sombras, enquanto os primeiros tiros da tropa de elite começavam a atingir o portão principal. O destino de Itaquira estava selado, mas a história da escrava de um olho só estava apenas entrando em seu capítulo mais sangrento. A luz do incêndio iluminava o rosto dos dois, unidos por um segredo que valia mais do que suas vidas. Eles não eram mais senhor e escrava. Eram dois soldados aguardando o ataque final de um inimigo superior. Mas o que Isabel tinha escondido no forro de sua outra saia mudaria a natureza daquele confronto, de uma forma que ninguém poderia prever. Dentro da caixa não havia joias ou dinheiro, mas algo que faria até o general da tropa de elite hesitar em dar a ordem de fogo. O que Isabel realmente tinha era a prova de que o barão de Itaquira não era o único traidor naquela história. E quando o primeiro soldado entrou no pátio, Isabel pronunciou o nome que faria o império tremer até os alicerces. O que Isabel revelou para paralisar um exército inteiro. Deixe sua nota de 0 a 10 para este capítulo de tirar o fôlego nos comentários. Inscreva-se agora para não perder o próximo passo desta batalha épica pela verdade e pela vida, porque a justiça pode ser cega, mas a memória de quem sangrou no campo de batalha nunca se apaga. E a guerra de Isabel estava apenas começando, só que o próximo inimigo estava mais perto do que ela imaginava. O silêncio que se seguiu à pronúncia do nome Luís de Albuquerque foi mais cortante que o fio de uma baioneta recém-afiada. Aquele não era apenas o nome do filho do ministro da guerra.
Era o código de uma mentira que sustentava carreiras inteiras na capital. O capitão, um homem treinado para não hesitar, sentiu o peso de uma verdade que ele não tinha autorização para processar. Dentro da caixa não havia apenas papéis, mas o anel de sinete que Luís de Albuquerque deveria estar usando em seu exílio heróico. Isabel retirara o objeto do corpo de um oficial paraguaio que, por sua vez, o tomara de um desertor brasileiro escondido em uma estalagem. A prova de que o herdeiro do ministro não estava servindo à pátria, mas fugindo dela, estava agora nas mãos de uma mulher que o Estado queria apagar. Afonso Cavalcanti percebeu que o jogo de xadrez político havia se transformado em um massacre iminente. O capitão da tropa de elite não podia permitir que aquela informação saísse do pátio da fazenda Itaquira. A ordem de limpeza total que ele recebera do ministro agora fazia um sentido terrível e absoluto. O que o senhor vai fazer, capitão? Vai assassinar um barão do Império e uma veterana de Curuzu para proteger um covarde? Perguntou Afonso. Sua voz não tremia, mas seus olhos buscavam desesperadamente uma rota de fuga que a fumaça do canavial começava a ocultar. O capitão hesitou por um segundo, o tempo exato para que uma nova e inesperada variável entrasse no pátio. Munhoz, percebendo que o controle da situação estava migrando para os militares, tentou reafirmar sua autoridade civil. Ele não sabia do anel, mas sabia que qualquer sobrevivente era um risco para sua própria aliança com o ministro. Capitão, não perca tempo com diálogos. Esta mulher é uma insurreta e o barão é seu cúmplice, gritou o magistrado. Isabel sabia que Munhoz era o elo mais fraco daquela corrente de traições, o homem que assinava as ordens sem saber o custo real delas. Ela se lembrou das rotas de suprimentos que Munhoz desviara durante a guerra, vendendo carne podre para os batalhões enquanto enriquecia em sua vila. O olho esquerdo dela, aquela névoa esbranquiçada, parecia enxergar a podridão na alma do juiz com uma clareza que os olhos sãos ignoravam. O incêndio que Isabel iniciara estava cumprindo sua função estratégica, reduzindo a visibilidade e criando o caos necessário. Os soldados da tropa de elite começaram a tossir, seus uniformes impecáveis manchando-se com a fuligem de uma terra que clamava por justiça. Afonso sentiu o calor das chamas se aproximando, um lembrete de que o tempo para a diplomacia havia se esgotado junto com o oxigênio. Internamente, o barão lutava com a culpa de ter sido parte de um sistema que permitiu que mulheres como Isabel fossem descartadas. Ele se perguntava se sua proteção a ela era um ato de amor, ou apenas uma tentativa desesperada de limpar o sangue de suas próprias mãos. Cada decisão que ele tomara desde o leilão no cais do Valongo o levara àquela encruzilhada mortal entre o dever e a consciência. Para Isabel, o amor do barão era uma jaula de veludo, uma proteção que ela nunca pedira, mas que passara a respeitar. Ela se sentia uma intrusa na própria vida, uma veterana que preferia a lama das trincheiras à falsidade dos salões imperiais. Seu único desejo era que seu nome fosse reconhecido não como uma propriedade, mas como o de uma soldada que cumpriu seu dever. Para a surpresa de todos, o capitão não apontou os fuzis para Isabel, mas ordenou a detenção imediata de Munhoz. O ministro me enviou para recuperar o anel e o registro, Munhoz. Ele não mencionou que o senhor estava lucrando com o desvio de fardamento, disse o oficial. O exército tinha suas próprias contas a acertar, e o juiz de paz acabara de descobrir que era uma peça descartável no tabuleiro do poder. A queda do vilão local foi rápida, mas não trouxe à paz apenas uma mudança na natureza da ameaça. O capitão agora se voltava para Isabel e Afonso com uma frieza que indicava que a recuperação dos documentos incluía a eliminação dos portadores. Entreguem a caixa e o registro. O barão poderá manter seu título se esquecer tudo o que viu esta noite, propôs o capitão. Afonso sabia que aceitar aquela proposta seria trair Isabel pela segunda vez na história daquela guerra. Esquecer o que viu significaria apagar a existência da mulher que salvara seu regimento e que agora ocupava seus pensamentos mais profundos. Ele apertou a mão de Isabel, um gesto de rebeldia que valia mais do que qualquer declaração de guerra oficial.
O registro é apenas papel, capitão. A verdade está gravada na memória de cada homem que viu Luís de Albuquerque fugir como um cão, disse Isabel. Sua voz ecoou pelo pátio, alcançando os ouvidos dos soldados da tropa de elite, muitos dos quais também eram veteranos de campanha. O capitão percebeu que o moral de seus homens estava vacilando diante da autoridade moral daquela mulher ferida. A conexão entre veteranos era um laço que nem as ordens de um ministro podiam romper totalmente. Aqueles homens reconheciam a postura de Isabel, o jeito como ela se posicionava para proteger o flanco de Afonso, como se estivesse em uma linha de defesa. O capitão sentiu o controle escapar por entre seus dedos, mas ele ainda tinha uma carta na manga que ninguém esperava. Era o sinal de que o padre da província estava se aproximando, trazendo consigo o escrivão do cartório, que perdera a alforria de Isabel. O barão não fora o único a conspirar em segredo. Ele preparara uma armadilha documental que estava prestes a ser revelada. Se a justiça não vinha pelas armas, ela viria pelo peso do papel timbrado e do selo paroquial. O religioso não estava ali por caridade, mas por medo de uma confissão que Isabel fizera meses atrás e que ele não conseguia esquecer. Ela contara ao padre sobre os nomes dos oficiais que morreram por negligência de Luís de Albuquerque, nomes que agora assombravam o confessionário. O livro que ele carregava continha o registro de batismo original de Isabel, onde constava sua liberdade concedida por mérito de guerra pelo próprio imperador. O sargento, que todos julgavam ter fugido, reapareceu nas sombras da capela, protegendo o acesso do padre ao pátio central. A guerra acabou, capitão. Deixe a história ser escrita pela verdade, não pelo sangue de quem a defendeu, disse o sargento. A tensão atingiu o ponto de ruptura, com fuzis apontados para todos os lados e a fumaça do incêndio criando um cenário de pesadelo. Era a alforria especial, o documento que Munhoz afirmara ter sido extraviado, mas que o escrivão escondera para sua própria proteção. O papel continha a assinatura de Dom Pedro II, reconhecendo os serviços prestados por Isabel, a estrategista, em solo paraguaio. A prova da liberdade dela não era uma promessa do barão, era uma dívida do Estado que o ministro tentara apagar para salvar o filho. Desobedecer àquela ordem seria cometer crime de lesa majestade, algo que nem o ministro da guerra poderia perdoar ou ocultar. O capitão percebeu que fora enviado para uma missão suicida, apagar um herói reconhecido pelo próprio monarca. Ele olhou para Isabel, não mais como uma escravizada fugitiva, mas como uma oficial de fato que o sistema tentou converter em patrimônio. O toque dela no papel foi o momento de catarse que ela esperara por anos, o reconhecimento de sua humanidade acima de sua utilidade. Afonso sentiu uma onda de alívio, mas o perigo ainda não fora totalmente dissipado das sombras da fazenda. O caçador de recompensas, ainda escondido na colina, não se importava com documentos ou selos imperiais. Para o mercenário, o contrato continuava valendo enquanto o alvo estivesse respirando e ele não aceitava derrotas burocráticas. Ele ajustou a respiração, ignorando a fumaça e o caos abaixo, focado apenas no momento em que o alvo ficaria estático. Isabel, sentindo o instinto de perigo que a salvara tantas vezes, virou a cabeça no exato momento em que o dedo do caçador pressionou o gatilho. Afonso se atirara na frente dela, recebendo o impacto da bala que deveria ter encerrado a história da veterana. O barão caiu nos braços de Isabel, seu sangue manchando o documento de alforria que ele tanto lutara para registrar. O pátio explodiu em um novo frenesi de violência, com os soldados da tropa de elite finalmente reagindo contra a ameaça invisível na colina. Ela não chorou. Ela agiu, entregando o documento ao padre e pegando a pistola que caíra da cintura de Afonso. O romance deles, nascido na sombra da morte e do crime de Estado, agora era batizado pelo sacrifício final do barão. Isabel olhou para a colina, identificando o clarão do disparo, e começou a correr em direção ao seu último inimigo com a velocidade de um espectro. O confronto final na colina não foi uma luta de honra, mas um acerto de contas brutal entre a eficiência mercenária e a fúria da sobrevivência. Isabel não usou a pistola. Ela usou a mesma faca que carregara desde as trincheiras de Curuzu,
encerrando o contrato do caçador de forma definitiva. Ao voltar para o pátio, ela encontrou o capitão da tropa de elite ajoelhado ao lado de Afonso, tentando estancar o sangramento. O caçador está morto, e o segredo do ministro morrerá com ele, se o senhor garantir a vida deste homem, disse Isabel, apontando para Afonso. O pacto de silêncio agora tinha um novo preço: a sobrevivência do barão e o desaparecimento oficial de Isabel dos registros do Império. O capitão assentiu, percebendo que aquela era a única forma de evitar um escândalo que derrubaria o gabinete inteiro. Com a destruição da prova física contra o filho do ministro, ela garantia que o Estado não teria mais motivos para persegui-la. Ela abria mão da prova da covardia alheia para garantir a paz de sua própria existência e a vida do homem que amava. A verdade agora seria apenas um mito sussurrado entre os veteranos, uma história sobre a mulher que era mais forte que o bronze das medalhas. Afonso estava vivo, mas sua vida como barão influente havia terminado naquela noite de fogo e traição. O juiz de Paz Munhoz seria levado para a capital para responder por seus crimes financeiros, servindo como o bode expiatório necessário. E Isabel permanecia ali, de pé sobre as cinzas, livre pelo papel, mas ainda presa às memórias que nenhum documento poderia apagar. Eles estavam partindo para um destino desconhecido, onde o nome de Itaquira não passaria de uma lembrança amarga. Mas, dentro da carruagem, a proximidade entre eles não era mais um risco social. Era a única âncora em um mundo que os rejeitara. Isabel olhou pela janela, vendo o sol nascer sobre o Rio de Janeiro, e percebeu que a maior batalha ainda estava por vir. A fúria do homem mais poderoso do exército não seria aplacada facilmente, e ele sabia que Isabel ainda possuía algo que ele desejava. Não era o registro, nem o anel, mas algo que ela escondera dentro de sua própria alma durante os anos de guerra. A caçada documental terminara, mas a perseguição pessoal do ministro estava apenas entrando em uma fase muito mais sombria. Havia um segredo médico por trás de sua cegueira parcial, algo que o médico militar no Paraguai descobrira e que ela guardara em segredo absoluto. O olho esquerdo de Isabel não estava apenas cego, ele continha a prova física de uma sabotagem química que o Império usara contra seus próprios soldados. E se essa informação chegasse aos ouvidos certos, o escândalo de Luís de Albuquerque seria considerado uma brincadeira de criança. Como Isabel usará a prova final que carrega no próprio corpo para destruir seus inimigos? Deixe sua nota de 0 a 10 para este capítulo de revelações nos comentários. Inscreva-se agora para o desfecho final desta história de poder, traição e justiça. Porque a história oficial é escrita pelos vencedores, mas a verdade é guardada por quem sobreviveu para contá-la. E Isabel ainda tinha muita história para contar. Mas o próximo passo exigiria que ela voltasse ao lugar onde tudo começou, o coração do Império. A carruagem que levava Isabel e o barão Afonso não seguia para o refúgio, mas para o centro do vespeiro. O Rio de Janeiro, com suas luzes a gás e ruas úmidas, aguardava os dois sobreviventes com a promessa de uma última ceia, ou de um cadafalso. Afonso, ainda pálido pela perda de sangue, segurava a mão de Isabel com a força de quem sabe que a vida é um fio prestes a ser cortado. No alto da Secretaria de Guerra, o ministro Albuquerque não dormia. Ele orquestrava o silêncio definitivo. A notícia de que a peça de um olho só e o barão traidor haviam escapado de Itaquira era uma mancha que ele pretendia lavar com fogo. Ele já não buscava apenas os documentos, mas a aniquilação total de qualquer vestígio que ligasse seu nome ao desastre de Curuzu. Isabel tocou a pálpebra esquerda, sentindo a rigidez do tecido cicatrizado que escondia o segredo final daquela guerra. A névoa esbranquiçada em sua visão não era fruto de um estilhaço comum, mas da reação química de um gás experimental usado ilegalmente. Aquele veneno, testado pelo exército em seus próprios soldados para estimular a agressividade, havia deixado marcas que nenhum documento poderia falsificar. Se chegarmos ao passo, Isabel, o imperador terá que nos ouvir, mas o caminho está cercado por homens que não têm rosto, sussurrou Afonso. Ele sabia que sua influência como barão havia morrido no pátio da fazenda
e que agora ele era apenas um obstáculo para a ordem pública. A carruagem deu uma guinada brusca e o som de tiros de carabina rasgou o silêncio da Rua do Ouvidor. O ataque não veio de soldados fardados, mas de mercenários pagos, com o ouro desviado dos suprimentos militares do Império. O ministro Albuquerque não queria um confronto oficial. Ele queria um crime de rua, um latrocínio que enterrasse a verdade sob o anonimato da violência urbana. Isabel empurrou Afonso para o chão do veículo, sacando a pistola que ainda guardava sob as dobras de seu vestido manchado. Assista a este desfecho até o final, pois cada disparo naquela noite mudaria a história oculta do Brasil. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários para a coragem desta mulher que desafiou um gabinete inteiro. Inscreva-se agora para garantir que vozes como a de Isabel nunca mais sejam apagadas pelo tempo. Com uma mão nas rédeas e a outra no gatilho, a veterana de Curuzu conduziu os cavalos através do bloqueio com uma fúria que paralisou os atacantes. Ela conhecia o som da morte e sabia que naquela noite a morte estava atrasada para o encontro com ela. A carruagem subiu a rampa em direção ao Paço Imperial, deixando para trás um rastro de sangue e a prova de que o Estado estava em guerra contra si mesmo. A notícia da chegada de Isabel ao palácio caiu como uma granada no gabinete do ministro, que percebeu que o tempo da força bruta havia acabado. Ele vestiu sua farda de gala, preparando-se para a batalha de palavras onde a mentira era sua arma mais afiada. Se ele não pudesse matar a testemunha, ele teria que desacreditá-la diante da maior autoridade da nação. A cena era surrealista, uma mulher marcada pela guerra e um nobre moribundo cruzando os tapetes luxuosos sob o olhar de espanto da corte. O cheiro de pólvora e suor que eles carregavam era uma afronta ao perfume francês das damas de companhia. No trono, a figura imponente de Dom Pedro II aguardava, seu olhar cansado fixo na medalha que Isabel ostentava no peito. Majestade, peço a prisão imediata destes impostores que violaram a segurança do paço com calúnias infundadas, gritou o ministro. Ele apontou para o registro militar nas mãos de Isabel, alegando que o papel era uma falsificação grosseira feita por desertores paraguaios. O destino de Isabel dependia agora de uma prova que não pudesse ser queimada ou rasgada pelo poder político. O ministro diz que o registro é falso, Majestade, mas ele não pode dizer o mesmo desta marca, disse Isabel com uma voz que silenciou o salão. Ela inclinou o rosto, permitindo que a luz dos candelabros incidisse diretamente sobre a névoa branca de seu olho esquerdo. Aquele padrão de cegueira era a assinatura física do gás de Albuquerque, um projeto secreto que o imperador havia proibido expressamente anos atrás. O imperador, um homem de ciência, examinou a cicatriz e a coloração da íris com a precisão de um médico legista. Ele se lembrou dos relatórios confidenciais sobre a arma milagrosa que prometia vitórias rápidas às custas da sanidade dos soldados. O silêncio do monarca foi a sentença de morte para a carreira de Albuquerque, que sentiu o chão desaparecer sob suas botas lustradas. Ministro, o senhor não apenas enviou uma mulher para lutar no lugar de seu filho covarde, como usou veneno contra seu próprio povo, sentenciou o imperador. A traição do Estado havia sido exposta não por um exército inimigo, mas pelo olho de uma mulher que o sistema tentou converter em nada. Albuquerque foi despojado de suas medalhas ali mesmo, no centro do salão, enquanto o escândalo começava a vazar para a imprensa do lado de fora. Afonso havia cumprido sua missão de redenção, garantindo que a verdade de Isabel fosse ouvida no lugar onde a justiça deveria ser soberana. Ele sobreviveu aos ferimentos, mas sua vida como nobre havia acabado. Ele era agora o cúmplice de um escândalo que abalaria os alicerces do império. Mas, para ele, o título de barão era uma ninharia comparado ao peso da consciência que ele finalmente conseguira aliviar. Isabel recebeu sua liberdade oficial, não como um favor, mas como uma reparação histórica pelos crimes cometidos contra ela no fronte. O nome de Luís de Albuquerque foi apagado dos anais da guerra e, em seu lugar, o nome de Isabel foi registrado como a verdadeira estrategista de Curuzu. No entanto, a justiça no Império tinha um custo. A verdade era perigosa demais para ser mantida nos livros didáticos.
O vilão que orquestrou o apagamento de Isabel terminou seus dias em um isolamento que ele mesmo havia criado para seus inimigos. Seu filho, o covarde Luís, foi encontrado meses depois em uma estalagem decadente, vivendo sob um nome falso e consumido pelo ópio. A linhagem dos Albuquerque foi destruída, não por armas, mas pelo peso insustentável de suas próprias mentiras. O romance que nasceu sob a luz de velas e o cheiro de pólvora encontrou sua paz em uma existência anônima e simples. Eles não eram mais figuras de destaque na sociedade imperial. Eram dois fantasmas que escolheram viver à margem de um mundo que os traíra. Afonso recuperou a saúde, dedicando o restante de seus dias a escrever as memórias que a história oficial se recusava a publicar. Ela percebeu que a verdadeira liberdade não estava no papel assinado pelo monarca, mas na capacidade de deixar o passado para trás. As cinzas do documento, que quase lhe custou a vida, subiram pela chaminé, misturando-se ao ar puro de uma vida sem correntes. O olho esquerdo de Isabel continuava nublado, mas ela agora enxergava um futuro que nunca julgou possível no cais do Valongo. Décadas depois, o registro oficial de Isabel foi destruído nos incêndios dos arquivos da escravidão, transformando sua vida em um mito sussurrado. A escrava de um olho só desapareceu da história, deixando para trás apenas uma medalha sem nome e a certeza de que a verdade sobrevive sob a terra. O sacrifício do barão e a coragem da veterana tornaram-se lendas contadas por aqueles que ainda buscam justiça nos cantos escuros do passado. Eles morreram com a dignidade que o Estado tentou lhes roubar, unidos por um segredo que mudou o curso de uma nação em silêncio. A justiça veio como um escândalo que derrubou ministros, mas a paz veio como um presente que eles deram um ao outro. Itaquira ficou em ruínas, mas a história de quem lá viveu continua a ecoar sempre que alguém ousa desafiar o poder absoluto. A marca do veneno químico tornou-se o símbolo de uma resistência silenciosa contra as atrocidades cometidas em nome do progresso. Isabel não foi apenas uma vítima, ela foi a credora de uma nação que nunca conseguiu pagar sua dívida de sangue. Sua visão parcial era, na verdade, a visão total de um sistema que só sobrevive enquanto as testemunhas estão caladas. O leilão onde tudo começou agora é apenas um sítio arqueológico, um lembrete das almas que foram negociadas por moedas de latão. Mas a alma de Isabel nunca teve preço, e o amor do barão Afonso provou que a honra é o único título que realmente importa. Eles se foram, mas a verdade que eles defenderam continua a brilhar através da névoa do tempo. Esta foi a história da mulher que ninguém queria, até que um homem viu nela a salvação de sua própria alma, um crime de Estado, um romance proibido e uma medalha que valia mais do que a vida de um herdeiro. Justiça foi feita, mas o preço foi o esquecimento total nos registros oficiais da pátria. Obrigado por acompanhar esta investigação histórica até o último capítulo. Sua inscrição é a garantia de que histórias como a de Isabel e do barão Afonso continuem a ser contadas. Deixe sua nota final de 0 a 10 e diga nos comentários: a justiça valeu o preço do apagamento? A história terminou, mas o mistério das trincheiras de Curuzu continua vivo em cada cicatriz que o tempo não consegue apagar. Até o próximo caso proibido. A justiça tarda, mas a memória é implacável.